Estamos aqui com mais um episódio do Psicocast. Aqui quem fala é a Ana Luísa e nós temos também como apresentadora a Larissa Eugênio. Temos como convidadas a doutora Thaís, a Caterine, Oi, gente. Estudante do ensino médio. Na edição nós temos a Cecília e na gravação nós temos a Sofia. Oi, gente. Então, nosso episódio de hoje é sobre ansiedade nas escolas e como os adolescentes vão lidar com isso. A gente trouxe duas perspectivas sobre o assunto. Um sobre o adolescente, que a Caterine vai falar pra gente, e outra perspectiva com a nossa psiquiatra, que vai falar sobre o assunto mais técnico. Bom, então, Caterine, o que é ansiedade pra você? Eu acho que é um sentimento, assim, né? Direto eu tô na escola e aí eu fico pensando como as coisas vão acontecer e acabo ficando ansiosa. Aí eu acho que isso me limita, assim, sabe? Não deixa eu fazer algumas coisas que eu poderia e acaba influenciando no meu dia a dia. Mas acho que é isso, né? Não sei como explicar muito bem, na verdade. Doutora, então, você pode explicar pra gente de uma forma mais técnica o que é ansiedade? Então, a ansiedade foi o que a Caterine falou. No geral, é um sentimento normal em que todo ser humano sente. Ela ajuda a gente a lidar com possíveis situações de estresse ou, nos programar melhor para certos desafios na nossa vida. Então, é normal, antes de uma prova, por exemplo, a gente sentir aquele friozinho na barriga, sentir uma certa ansiedade. Do ponto de vista psiquiátrico, ela passa a ser um problema quando ela tem impacto funcional nas atividades diárias das pessoas, enfim, dos adolescentes. Por exemplo, se a Caterine ela passa noites sem dormir por conta dessa prova, ou ela deixa de frequentar a escola porque ela está com medo do fracasso dela, é um problema que passou a afetar as atividades diárias dela. Então, a gente olha para a ansiedade numa perspectiva mais clínica, como um transtorno mesmo. Pior que eu já passei bastante tempo sem dormir, né? Por causa de prova. Caterine, a gente gostaria de saber como que é para você lidar com a ansiedade na escola. Nossa, é muito difícil, né? Porque eu acabo me comparando com meus amigos e aí eu não sei como é isso quando tá mais velho, mas assim, eu me comparo muito em relação à nota. Aí, às vezes, meus amigos, eu acabo, sobrecarregando meus amigos, porque eu fico muito pilhada, assim, e aí eu acho que eu passo um pouquinho pra eles. Mas a gente vai tentando administrar, né? Assim, eu vou tentando ficar um pouco mais de boa na minha, aí eu estudo um pouquinho, mas eu acho que essas noites sem dormir também, como a gente tinha falado, influencia bastante, assim, então... Às vezes eu tenho um pouco de insônia, aí eu não consigo dormir, aí acaba que eu posso ir um pouco mal na prova, ou também da minha performance, sabe? Tirar uma nota muito alta e não conseguir. Aí isso também me afeta, assim, no geral. E doutora, como o ambiente escolar pode contribuir para o aumento da ansiedade entre os estudantes? Então, o ambiente escolar ele é um dos principais gatilhos para a ansiedade em jovens. Justamente por conta dessas coisas que a Caterine falou. Então, a gente tem muito essa busca, né, pelas notas altas, a competitividade entre os colegas, ou essa pressão acadêmica em cima. Então, muitas vezes os jovens têm medo de decepcionar os pais ou os professores, diretores por conta disso, e eles acabam se cobrando bastante. Então, a gente sabe também, partindo agora para o ponto de vista mais psiquiátrico e um pouco mais, né, fisiológico, assim, clínico, a gente sabe que esse estresse a longo prazo, essa cobrança constante, ela pode aumentar os níveis de certos hormônios no nosso cérebro que contribuem, né, para o aumento desses sintomas ansiosos e para a manifestação desse transtorno. Caterine, as redes sociais, elas influenciam na sua ansiedade? Nossa, eu acho que muito, porque principalmente na quarentena, assim, né? A gente ficou muito em casa, né? Eu não sei como que é, a doutora vai conseguir falar mais sobre isso. Mas a gente ficou muito em casa e acabou que eu acho que cresceu muito, sabe? Esse negócio de tecnologia durante a pandemia. Então, a gente ficava postando eu ficava postando muita coisa no TikTok, e aí queria muito like, aí ficava me comparando com algum influencer que eu gostava muito. Vai viajar pra tal lugar. Olha o corpo dessa pessoa. Ou amigo meu mesmo, assim, sabe? Ele tá saindo todo final de semana e eu tô em casa, não sei.
E aí essas coisas eu acho que influenciaram bastante, assim, sabe? E aí eu ficava um pouco ansiosa em casa, tentava controlar, mas esse negócio de comparação eu acho que é o principal, assim, sabe? Não sei. Acho que é o principal pra mim. Doutora, e o que a senhora pode dizer sobre as redes sociais? Como a Caterine falou, falando nesse âmbito de cobrança, que os sintomas ansiosos eles trazem, ou tipo, eles são desencadeados por essa cobrança constante, tanto da sociedade quanto dela mesma, porque normalmente o paciente ansioso, ele lida com essa pressão, ele com ele mesmo, dentro da cabeça dele. Então, ele que se cobra muito sobre algo. Então, a rede social é um ambiente, assim como o ambiente escolar, é um ambiente que favorece esse, como eu posso dizer, o desenvolvimento, tipo, dessa cobrança excessiva. Porque a gente sabe, ninguém posta 100% da realidade nas redes sociais. Então, a gente às vezes vê ali um amiguinho que postou que estudou, sei lá, 8 horas por dia, 9 horas por dia, e na verdade não foi a realidade dele, mas aí a Caterine vai lá e viu, e ela fala, nossa, eu estudei só 2. Isso já é um gatilho. Esse negócio de estudo cresceu muito Sim, durante a pandemia, né? exato. O Learning, sei lá o quê. Tipo, isso já é algo que traz mais ansiedade, porque ela já é um gatilho, porque ela vê que ele estudou 8 horas, ela estudou menos, aí ela já se sente mais ansiosa. Ou, por exemplo, ela se compara numa questão estética com o corpo de alguma blogueira que só trabalha com isso ou só faz isso, tem uma realidade diferente da dela. E é muito difícil para ela desassociar essa realidade dela com a realidade dessa outra pessoa. Então é um sentimento constante de incapacidade que a pessoa sente, de frustração mesmo consigo mesma. E isso também tá ligado com o que eu falei sobre os hormônios de estresse, enfim. Porque a gente tá ali naquele estresse constante, naquele estresse crônico. Mas comparação, né? Teve a festa de 15 anos da Liz Macedo, aí teve minha festa de 15 anos também, só que a festa de 15 anos dela foi gigantesca, né? Cheia de lembrancinha da Francine Elk, que são outras blogueiras super conhecidas, e a minha não era assim. Aí fica comparando, né? Sendo que são realidades diferentes, eu acho, né? Talvez. Então vamos aproveitar o assunto que você citou, a pandemia. Caterine, como você se sentiu após a pandemia? Você acha que ficou mais ansiosa em relação à cobrança escolar? Como que você se sentiu? Eu acho que sim, acho que eu fiquei muito ansiosa depois da pandemia, porque eu perdi o meu método de estudo, assim, sabe? Eu sinto que durante a pandemia eu não conseguia ter um método de estudo, e aí quando eu voltei para as aulas presenciais mudaram totalmente. Então eu perdi como estudar, quando estudar, em casa eu tinha o conforto, aí agora eu tenho que vir pra escola, minha mãe me deixa, entendeu? Toda essa rotina de adaptação foi muito diferente. Então eu acho que isso aumentou um pouco a minha ansiedade, sim, em relação às notas também, enfim, tudo isso. E você, doutora, você acha que é um fenômeno pós-pandemia, esse aumento da ansiedade em relação à escola? Como você tem visto isso? Então, a pandemia, no geral, é um fenômeno porque a gente sempre tinha aquela incerteza, né, do que iria acontecer. Quanto tempo eu vou ficar em casa? Será que algum parente meu vai pegar Covid? Vai precisar de... Todos esses questionamentos ou esses medos sobre o que pode acontecer, criando milhões de possibilidades na cabeça, são gatilhos que favorecem, sim, a piora da ansiedade. Então, principalmente com a questão escolar. A gente estava ali no EAD, onde a gente sabe que, querendo ou não, o modo de estudo é mais tranquilo, ela é mais autodidata porque ela está ali. Então, a pressão é menor. A gente não tem sempre aquela cobrança constante dos pais em cima ou dos professores em cima. E aí, quando a gente sai da pandemia e volta novamente para um ambiente em que a gente está ali constantemente na escola, tem que ficar na sala de aula, tem que pedir para ir no banheiro, é uma cobrança 100% ali. Eu, tipo, eu vou ter que olhar, vou ter que fazer a prova e eu não vou poder nem olhar o meu caderno. Aí ela começa, meu Deus, e se eu esquecer? E se sei lá o quê? Será que eu consigo? Então, tipo, tudo isso favorece para o desenvolvimento dos sintomas ansiosos, sim. Antes eu vinha aula na praia, sabe? Aí depois trocou. E você já pensou em tomar algum remédio para ansiedade? Ou você já ouviu seus amigos comentarem sobre algum remédio, se eles tomam? Como que é isso? Então, as minhas amigas lá na escola já falaram de tomar remédio para fazer alguma prova, alguma coisa assim. Mas como eu faço psicóloga, né, ela tinha comentado que não era muito bom eu ficar me automedicando
e que eu tinha que, pra eu tomar alguma medicação, eu tinha que passar com alguma psiquiatra. Ainda bem que eu conheci uma aqui agora. E aí, mas assim, eu tomo melatonina, porque meus pais falaram que é bom, e a gente compra na farmácia. Porque às vezes eu tenho um pouquinho de problema pra dormir. Aí, assim, eu vou, tomo de noite, né, antes de dormir, aí eu consigo dormir mais tranquila. Acho que tá me ajudando bastante, na verdade. Que bom. É umas gominhas assim, sabe? Ai, que legal. E doutora, qual o papel da psiquiatria no tratamento da ansiedade relacionada a esse ambiente escolar? Tá, vamos lá. Então, a psiquiatria, ela tem um papel fundamental, tanto no diagnóstico pra gente identificar o transtorno ansioso, quanto no tratamento. Então, ela é muito importante porque a avaliação psiquiatra, ela vai analisar a intensidade dos sintomas, o histórico familiar desse paciente, os fatores desencadeantes, o que levou ele a desenvolver esse transtorno ansioso, né? Em casos mais leves, eu sempre falo que a medicação é a última opção. A gente sempre vai tentar procurar outros meios. Então, em caso mais leve, a gente vai ter o acompanhamento psicoterápico e a mudança do estilo de vida, atividade física, melhor alimentação, hobbies, enfim. E em caso mais grave, a gente pode prescrever os medicamentos, como a Caterina havia falado. A gente normalmente utiliza ansiolíticos, antidepressivos, claro que com o acompanhamento cuidadoso e de perto. Além disso, acho muito importante aqui, falando desse ambiente escolar, que é fundamental a gente ter uma rede de apoio boa para esse paciente, tanto no ambiente escolar, né, quanto em casa. Então, na escola, além do conteúdo acadêmico, seria essencial que eles demonstrassem certo acolhimento emocional. Então, através de campanhas sobre ansiedade, ou rodas de conversa, ou capacitação de professores para conseguirem identificar sintomas psiquiátricos, sintomas ansiosos, seria ótimo para os pacientes ansiosos saberem lidar com isso, porque eles vão se sentir mais à vontade para trazer esse problema, né, para os profissionais lá da escola. E o apoio familiar, eu acho que é um dos pontos mais importantes. E eu digo aqui que é muito importante ouvir o que o adolescente ou até mesmo essa criança tem a dizer sobre isso. Não é uma demonstração de fraqueza, entender que é involuntário, eles não conseguem controlar esses pensamentos ansiosos na maior parte das vezes, e demonstrar apoio mesmo sobre isso, mostrar que tá ouvindo, mostrar que vai ajudá-la a procurar ajuda, porque não tem como, né? Os pais são as nossas principais referências, então o apoio deles é fundamental. Então, a doutora falou sobre tomar antidepressivo, e aí eu lembro que uma amiga minha, ela tava tomando fluoxetina, né? Acho que é um antidepressivo. Isso. E aí eu tenho muito medo também, porque vai que eu começo a tomar, eu percebi nela que, assim, ela ficou muito diferente, sabe? Parecia que tava sempre cansada, parecia que não tinha mais humor, assim. É outra coisa que me deixa um pouco insegura pra tomar algum remédio também. Então, é muito importante a gente explicar pra vocês que todo medicamento vão ter efeitos adversos. Que são, assim, reações que vão dar em você além daquele nosso objetivo principal. Principalmente no caso de medicamentos usados para ansiedade e antidepressivos, normalmente é comum a gente ter uma piora desse quadro, né, de ansiedade ou depressão, para depois de um tempo a gente começar a melhorar. Uhum. Então, existem sim, né, alguns efeitos adversos, mas o potencial benefício sempre é maior. Entendi. Katê, como você consegue diferenciar quando você tá só nervosa ou quando é uma ansiedade que passou dos limites? Eu acho que eu consigo diferenciar quando começa a me atrapalhar na rotina, assim, sabe? Então, eu não durmo porque eu tô preocupada com alguma prova, ou eu saio com meus pais, só que aí eu fico preocupada que aconteça alguma coisa. E aí eu deixo de fazer alguma coisa com eles com medo disso acontecer, sabe? Então, quando eu tô com medo de que não tem motivo pra eu ter aquele medo. E aí isso me limita a fazer algumas atividades que eu faria normalmente, sabe? Por uma coisa que nem aconteceu ainda. Eu também começo a ter muita falta de ar. Acho que dá muita dor na barriga também.
começo a achar que, às vezes, já teve caso de eu achar que, tipo assim, parece que tinha alguma coisa que prendia a minha respiração, eu não conseguia respirar e que eu ia morrer, sabe? Entendi. E também, de dormir eu já falei, né, também. Essas coisas são coisas que eu consigo perceber que já tá passando do normal, assim, que não é só um nervosismo. E doutora, como que a ansiedade ela vai se manifestar nos adolescentes e quais estratégias eles podem fazer para poder diminuir esses sinais e sintomas da ansiedade? Certo. Então, a ansiedade, fisicamente, esses estudantes, eles podem apresentar aceleração do coração, tremores, eles podem suar frio, ter dificuldade para dormir, dores de cabeça ou até mesmo dor de barriga, como a Katê falou. Na parte emocional, eles vão ficar mais irritados com esse medo constante, com essa sensação de fracasso, de incapacidade. Na parte cognitiva mesmo, na parte assim, tipo, na escola, por exemplo, eles vão ter dificuldade para se concentrar nas matérias, vão esquecer as coisas frequentemente. E assim, no comportamento do dia a dia, além dessa questão da irritabilidade, enfim, eles vão apresentar sinais de procrastinação, por exemplo. Então, ela sabe que ela vai ter que estudar, mas aí ela começa a deixar sempre pra depois. Tipo, daqui 5 minutos eu começo, e vão procrastinando. Eles podem também se isolar, eles podem até querer largar a escola. Esses são sinais que, com certeza, tanto os pais quanto os professores, os profissionais de saúde, eles devem identificar como sinais de alerta. Eles indicam que alguma coisa não tá indo bem e esse adolescente pode precisar de apoio psicológico ou até mesmo psiquiátrico. E quanto às estratégias, existem várias estratégias que são, né, simples e eficazes, claro, fugindo da parte farmacológica, né, medicamentosa, como, por exemplo, a gente tem, como eu havia comentado, mudança do estilo de vida, a gente tem técnicas de respiração e relaxamento, tipo meditação, eles ajudam a acalmar a ansiedade. Além disso, ter um sono regular, melhorar, fazer essa higiene do sono para eles conseguirem dormir melhor. Atividades físicas, melhorar a alimentação e falar mesmo abertamente, tanto com os pais quanto com os profissionais, e identificar que eles precisam de ajuda mesmo, sabe? Eu coloquei até uma luzinha no meu quarto, comprei um LED, aí falaram que cor azul deixa a pessoa mais calma. Aí, às vezes, eu uso no meu quarto também. É uma estratégia. Buscar refúgio que eles sentem que os tornam mais calmos e diminuir esse estresse constante. Eu não sabia disso. Então, e além disso, é muito importante a gente ter uma organização, eles, né, no caso dos estudantes, no geral, a sociedade ter uma organização no nosso tempo, montar um cronograma que seja realista, estabelecer metas que eles vão ser possíveis de serem cumpridas, com pausas, momentos de lazer, que são muito, muito importantes, além dessa cobrança inteira. A vida não é só estudo o tempo inteiro, vocês precisam ter esse momento de lazer de vocês. E acho que é isso mesmo. Chegamos ao final do nosso podcast e eu queria saber qual mensagem que você falaria para os seus colegas adolescentes que estão passando pela mesma situação que você de ansiedade. Tá, primeiro eu queria agradecer a participação aqui no podcast. Foi muito gratificante entender um pouquinho mais sobre esse transtorno que me persegue todo dia, né? Que eu tenho que aprender a lidar com isso. E eu acho que o recado que eu daria para todo mundo que está assistindo e também para os colegas que vivem comigo de tratamento, assim. Eu acho que sempre tem que procurar alguma ajuda médica, né? Acho que com esse... que eu pode me orientar melhor, assim, com uma ajuda médica. A doutora me orientou bastante hoje, o que ela disse. E eu acho que a gente pode ter um acompanhamento melhor, a gente pode aprender a lidar com os nossos sentimentos, a gente pode aprender a lidar com as comparações que vivem na nossa cabeça, a gente pode aprender a lidar com também essa angústia de querer ser melhor, ou essa angústia de assim, esperar alguma coisa, não vir aquilo, a gente se frustrar com aquilo, ou também da gente ficar se precipitando de alguma coisa que não aconteceu ainda, sabe? Então, acho que a gente tem que aprender a lidar com isso, aprender a viver o momento, que o futuro é futuro e a gente não tem poder sobre isso, então acho que é viver o presente, né? Muito então, acho legal. Que seria isso. Doutora,
qual a mensagem que a senhora pode deixar para os pais, para os adolescentes, para nós que vivemos com esse transtorno na nossa sociedade hoje em dia? Certo. Bom, gente, primeiro, novamente gostaria de agradecer o convite de vocês para participar desse podcast. Foi incrível mesmo poder trazer esse conhecimento. E eu já engato nisso. É muito importante que a sociedade no geral, consiga identificar sintomas ansiosos que são normais e um transtorno mesmo de ansiedade. Não é frescura, não é brincadeira, realmente afeta a vida das pessoas. A maioria dos jovens que têm ansiedade, eles acabam desenvolvendo um burnout ou até mesmo depressão, então é realmente sério. Procurem ajuda, se apoiem em pessoas que façam bem para vocês. Atividades físicas tem comprovação que ajudam muito na ansiedade. Uma alimentação saudável também ajuda. Hobbies que vocês gostam muito. E é claro, gente, acompanhamento psicológico e, se necessário, acompanhamento psiquiátrico, para vocês entrarem com medicação, enfim, poderem se cuidar mesmo. Se cuidem, por favor. É muito importante. E é isso. Queria agradecer a participação de vocês, né? E eu e a minha colega encerramos mais um episódio do nosso Psicocast. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente.